Muito bem, então vamos lá para Isaías. Aí eu não preciso ficar falando mais. Isaías 43. Aqui nesse texto tem uma premissa, não é propriamente o nosso estudo de hoje, mas ele nos dá uma base, uma direção, quando nós nos deparamos a pegar a Bíblia, a começar a ler a Escritura, tá? 43:10, o que nos diz o texto? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais, que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Amém? Gostaria de orar com você, para que o Espírito Santo nos dê aqui direção. Senhor, nós estamos aqui fisicamente. O que nós queremos te pedir é que o Senhor nos traga para esse local, emocionalmente, espiritualmente, a nossa mente, o nosso coração esteja prontos a ouvir a Tua voz. Livra-nos agora, Senhor, dos compromissos do dia de amanhã, no dia de hoje, os pensamentos que nos tiram da Tua presença e que nos impedem de ouvir a Tua voz. Nesse momento, Senhor, prende a nossa atenção à Tua palavra, prende a atenção dos adolescentes à Tua palavra e também as crianças, prenda, Senhor, a atenção delas à Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e é ela que transforma vidas. Ajuda-nos para isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse versículo 10, ele tem algo que nós precisamos relembrar e termos como base. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. E aí nós temos 3 coisas. Para que saibais e me creais e entendais. Então, o primeiro vem o saber, depois vem o crer e por último vem o entender. O ser humano é lógico e normalmente ele quer entender primeiro para depois ele crer. E nessa dificuldade que o homem tem, ele deixa de usufruir uma obra sobrenatural que Deus faz através do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa tentativa aqui hoje é de que todos venham saber um pouco mais da Escritura, para que possam crer e, consequentemente, vão entender a obra de Deus. Um outro texto também que nós vamos estar esclarecendo aqui é Eclesiastes. Todas as Bíblias têm, tá? Eclesiastes 11. O versículo 5. Algumas Bíblias, tem o livro de Eclesiastes e Eclesiástico. Na verdade, o texto agora é Eclesiastes 11, verso 5, que diz lá: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ok? Olha o texto, olha a riqueza disso. Assim como eu e você, nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida,
assim também não sabes as obras de Deus. O que nós conseguimos através da natureza é observar os atributos de Deus, que está descrito em Romanos. É impossível isso aqui estar, a existência, esse universo, sem que não haja a mão de um sobrenatural, o Senhor Deus. Porém, saber as obras de Deus é revelado pela palavra dele, pela Escritura. É por isso que aqui nós temos o hábito de sempre estar lendo a Bíblia. São vários textos, manuseamos para lá e para cá. Algumas pessoas trazem o caderno, fazem as anotações. Por quê? Porque Deus revela a sua obra pela sua palavra. A partir de agora, então vamos caminhar, tá bom? Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos aqui iniciarmos no versículo 5 até o 14, ok? Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Tudo certo essa leitura? Convém você anotar e de repente ler com mais cautela em casa. Mas com essa leitura, você, vou falar isso com uma certa cautela, se você nunca adentrar uma igreja e você ter a Escritura em mãos, o Espírito Santo da verdade é capaz de guiar você em toda a verdade. A igreja é um sonho de Deus. Tanto é que ele mostra nos Salmos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas para uma pessoa caminhar de uma forma segura, tendo uma libertação plena, isso acontece porque o Espírito Santo traz a revelação pela palavra. E detalhe, você não corre o risco de ser enganado por líder nenhum. É a palavra que traz a revelação através do Espírito Santo. Isso é tremendo. Evidentemente que Jesus está dizendo aqui a respeito da terceira pessoa da Trindade, porque são três coisas bem distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador, o que sustenta todas as coisas. O Filho, ele veio com uma missão, ele vai à cruz e ele diz assim: está consumado. A obra que ele veio realizar, ele realizou. E aí ele diz então: eu preciso ir. Os discípulos ficam tristes, mas se eu não for, o Consolador não virá. Então ele vai e o Espírito Santo nos é enviado com que propósito? Nos guiar em toda a verdade, nos trazer a revelação, que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Enfim, o Espírito Santo hoje tem a liberdade de falar com cada pessoa a partir do momento que você começa a ler as Escrituras, ok?
Então vamos continuar nela, porque hoje nós vamos relembrar um marco, né, na história do início, né, desse milagre do Senhor Jesus Cristo, ok? Antes, porém, nesse mês de março, nós estamos trabalhando com a igreja sobre um assunto, tradição, tá? E o tema hoje nós vamos continuar trabalhando, e no domingo que vem nós vamos trabalhar também. Por quê? Porque tradição é uma coisa muito séria. O ser humano, ele se apega muito à tradição, e isso, às vezes e quase sempre, dificulta ele crer na Escritura, porque ele já tem uma tradição. Eu queria ler para ter noção. Alguns, né, sabem isso tranquilo, definido já na mente, mas eu queria ler para apenas trazer à memória. Tradição, o que é? É a comunicação oral dos fatos, seja lenda, seja ritos, seja usos e costumes, e isso é passado de geração em geração. Meu bisavô foi, ou fez, o meu avô fez, foi, e eu sou assim, porque sou assim. Minha mãe fez, então isso vem à tradição. Na quinta-feira eu trabalhei um pouco isso aqui e falei, eu não sei se todos conhecem, mas já ouviram falar daquela mulher que toda vez que ia fazer um pedaço de carne, ela cortava um pedaço? Alguns já ouviram, outros não. Toda vez que a mulher ia fazer um pedaço de carne, ela cortava um pedaço, deixava separado e fazia só um pedaço. E o marido intrigado, porque depois aquele pedaço ficava para fazer outro dia, enfim. Ele falou, por que você faz isso? Ela disse, não sei, minha mãe sempre fez assim. Comprava um pedaço grande, cortava e deixava esse de lado. A mãe era viva, ele conversou com a mãe, a mãe falou assim, não sei, a minha mãe fazia assim. E a gente aprendeu assim. Por sorte, a avó ainda era viva, ele foi falar com a avó. E a avó disse assim, filho, quando a gente veio da Europa, aqui no Brasil, a gente trouxe panelas e eram todas pequenas. Aqui não tinha. Então, a carne não cabia dentro da panela. Então, a gente cortava um pedaço para fazer no outro dia. Mas a tradição, ela perdura, né? A pessoa nem às vezes questiona, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou na igreja? Por que eu tomo ceia? Por que eu sou batizado? Por que eu faço isso? Não questiona, é tradição, a pessoa recebe e isso vai ficando incutido no ser, e isso é danoso. E às vezes, né, e eu repito aqui, às vezes quase sempre, né, as pessoas acabam tendo dificuldade em se lançar ou crer na palavra por causa da dita tradição, ok? Então nós trabalhamos isso domingo passado, trabalhamos na quinta, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nisso de uma forma aqui em Lucas capítulo 2. Convido agora a leitura de Lucas capítulo 2. Eu não ia, a princípio pensei, Senhor, será que é isso mesmo? E o Senhor trouxe a clareza para nós trabalharmos isso. Acharam Lucas 2? Que bom, não é Lucas 2, é Lucas 1, tá bom? Só antecipar aí. Lucas 1, nós vamos ver aquele texto lindo, maravilhoso, do anjo Gabriel conversando com Maria. Lucas 1, do 26 ao 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse,
Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no seu coração o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Quantas mulheres temos aqui? Levanta a mão. Quantos homens temos aqui? Aqui está quase que elas por elas, né? Mas temos percebido no tempo, no passar do tempo, como que as mulheres, elas são mais sensíveis à voz do Altíssimo. Às vezes a dificuldade, situações, né? Mas essa sensibilidade. O homem, por ser um pouquinho mais teimoso, questionador, né? Eu preciso ver para crer, eu preciso que as coisas aconteçam. Ele é mais lento, então demora às vezes um pouco mais. O que eu gostaria de chamar a atenção nossa aqui hoje é a seguinte. Nós temos no Velho Testamento duas personagens pelas quais Deus usava. Por exemplo, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel. O que o profeta fazia? O Senhor Deus falava com o profeta e o profeta entregava a mensagem aos homens, ok? Mas nós tínhamos também o sacerdote. O papel do sacerdote era diferente. O sacerdote era aquele que ouvia a dor, o sofrimento, a angústia das pessoas e levava ao Senhor Deus, pedindo uma direção, uma solução, uma resposta. Então, são duas personagens. E o que a tradição acabou acontecendo é que isso ficou incutido no povo de Israel, que Deus se manifesta dessa forma, ok? Tanto é que, se você ler do 1 ao 26 de Lucas, capítulo Lucas, do 1 ao 26, você vai encontrar quando Deus fala com o sacerdote Zacarias. Estão lembrados da passagem? Ele é da turma de Abias, ele está no trabalho dele, e ele tinha um pedido, e a sua esposa também tinha um pedido. Isabel era estéril e já avançada em idade, e ele está diante do Senhor Deus, fazendo o trabalho dele, orando, pedindo por ele, por todos os que traziam as suas dificuldades. E aí o anjo Gabriel fala com ele, dizendo que ele vai ser pai. A esposa vai ter um filho, o filho vai ser João Batista, enfim. Se você for ler o texto, você vai ver que ele foi incrédulo. A Bíblia diz claramente, ele foi incrédulo. Tanto é que ele ficou todo o período de gestação mudo. Só depois que ele escreve o nome numa tabuinha, dizendo o nome dele é João. Mas até aí tudo certo, porque Deus fala com quem? Fala com o sacerdote. Mas aqui o anjo Gabriel vai falar com quem agora?
Vocês conhecem pela Escritura que os judeus não conversavam com as mulheres. As mulheres tinham papel, as samaritanas então sem chance, Jesus que abre essa porta. O fato é que aqui acontece algo que não era comum, não era normal, vamos assim dizer. A tradição não pode conversar com Deus ou o anjo falar com uma mulher, tem que ser com o sacerdote, tem que ser com o profeta. Mas aqui o texto, o versículo 26 que foi lido, é da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, o anjo é enviado e vai falar exatamente com uma mulher. Você imagina, isso aqui não está no texto, tá? Você imagina Maria chegando para as pessoas e dizendo, o anjo veio falar comigo. O que iria acontecer? Da onde? Não existe isso. Então, ela precisa romper várias situações, né, que fugia à tradição. Na sequência do texto, nós encontramos então aí essa primeira dificuldade com uma mulher. O anjo vem romper uma situação. A segunda dificuldade que nós encontramos aqui no texto é, ela precisa romper a tradição, ela precisa romper a medicina, porque não tem como eu ter um filho, porque eu não conheço o varão, eu não conheço o homem. Ela precisa romper a questão da lógica, é impossível, não tem como, não existe essa possibilidade. Mas quem foi que disse? O anjo Gabriel. Quando ela fala isso, ou essa situação chega para José, que é desposado dela, a expressão desposado na ocasião é um compromisso de casamento. Isso chega para ele, o que ele faz? Nós vamos ver, Mateus capítulo 1. Tá? Mateus capítulo 1. Vamos ler ali do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha, interessante, essa versão que o Devanil está lendo, achou-se grávida do Espírito. José é o seguinte, eu estou grávida. Como assim está grávida? É do Espírito. Hoje, se você falar isso, na época então, continuando, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Você percebe no verso 18 que ela fala com José, achou-se grávida do Espírito. O que ele tenta fazer? Deixá-la. Versículo 20. O que Deus precisa fazer às vezes com o homem? Não basta ouvir a mulher, você tem que ouvir o Espírito falar com você. E aí vem o Espírito Santo e fala com ele através de sonhos, né, dizendo o seguinte: não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do
Espírito Santo. E aí então ele resolve e segue a trajetória sem a conhecer, para que eles tivessem então esse milagre. Voltando lá para Lucas capítulo 1, nós temos ali uma terceira dificuldade que eu queria mencionar. Lucas capítulo 1, nós estamos ali do verso 26 até o verso 38. Terceira dificuldade, antes de fazer aí a leitura do verso 34. Terceira dificuldade, ela tinha que enfrentar, primeiro enfrenta José, ele tenta deixá-lo. Depois ela tem que enfrentar a família dela e a família de José, que a Escritura não diz, tá? José, você está louco? Você vai acreditar nisso? Enfim, nós não sabemos o que acontece naquele momento da história. Segunda coisa que ela tem que enfrentar a igreja, na época a sinagoga. A lá grávida chegou, a grávida do Espírito Santo. E você acha que nós vamos acreditar nisso? Entende? Imagina toda essa dificuldade que ela enfrenta, mantendo firme tão somente numa palavra do anjo. Ok? Outra dificuldade, vizinhos. Quem tem vizinho que cuida, a hora que você entra no portão, sai do portão, a hora que você chega, aí o vizinho recebe a mercadoria do Mercado Livre, daí te entrega, falou, o que será que tem nisso aqui? Está chegando muita coisa aqui. Vizinho é um negócio fantástico, né? Tem que enfrentar. Outra coisa que tem que enfrentar, o preconceito social, a sociedade, né? Naquela ocasião, enfim. Essa mulher, ela está firmado, e nós vamos ler agora o versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. É lógico, ela tem esse questionamento, ela vai ter que enfrentar tudo isso, ela vai ter toda essa dificuldade, tá? Graças a Deus o anjo responde, 35 ao 37. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ok, para nós tudo bem, tudo certo. Porém, quando que foi a descida do Espírito Santo relatado na Escritura? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Tudo já tinha acontecido, o sacrifício de Jesus já tinha acontecido, tudo já tinha acontecido. A descida do Espírito, de fato, aconteceu em Atos. O que é isso? Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, é mais uma atitude de crer novamente no que está sendo dito, do que a tradição propriamente vinha trazendo. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham nada disso. Nem Jesus tinha vindo, não tinha nada disso. Eles tinham apenas os profetas, os livros proféticos. E aí, mais uma vez, vem o anjo com uma palavra, olha, vai ser assim, vai ser dessa forma. Mas aí tem no versículo 37, uma declaração fantástica, porque para Deus, nada é impossível. Maria se apega nessa palavra, para Deus, nada é impossível. Diante dessa palavra, o que ela fala então no verso 38? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Muito bem, aqui nós estamos
no momento que eu queria despertar todos nós aqui. Tradição, as nossas crenças, os nossos pensamentos, olha o que é, olha essa frase, eu escrevi: sou tua serva, cumpra-se em mim, não segundo a tradição, não o que eu acho, não o que a medicina aponta, não segundo a minha lógica, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa dificuldade lá atrás continua sendo a mesma dificuldade hoje. Por quê? Você vai ler a Bíblia para a pessoa diz assim: papel aceita tudo. Mas isso aqui foi homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E tudo que é dito aqui, você vai ter exatamente o cumprimento. Umas já se cumpriram e outras ainda hão de se cumprir, porque não é palavra de homem, mas sim palavra de Deus. E aí nós temos algumas situações aqui que eu gostaria de fazer apontamentos, tá bom? Hoje não vai descer nenhum anjo para falar com você, comigo. Esse período é passado. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus que vai revelar tão somente a palavra. Chega a me dar um frio na espinha quando alguém fala e diz assim: Deus falou para mim, ou Deus tem um recado para você, Deus não tem recado nenhum. Deus tem um recado na sua palavra. E essa palavra é o Espírito Santo quem revela. Porque nós encontramos também muitos pregadores fazendo da palavra um pacote que ele quer explorar você. Agora, quando você pegar a Escritura e começar a ler, você vai ter a revelação do Espírito Santo que vai te trazer o quê? A revelação plena de uma obra sobrenatural que você pode fazer exatamente como Maria fez. Eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero isso. Ok? Então vamos ver Gálatas capítulo 1, o versículo 8, que eu vou dar aqui já o próximo estudo de domingo que vem. Gálatas capítulo 1, versículo 8, porque o apóstolo está dizendo o seguinte: mesmo que um anjo venha descer do céu e trazer uma outra palavra, um ou outro evangelho, seja ele maldito ou anátema, conforme diz algumas versões. Vamos ler Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Ok? Não é trabalho mais de anjo vir aqui pregar. O que o anjo fez, está feito. Agora nós estamos no ministério do Espírito Santo que revela a palavra de Deus a nós. Muito bem, a dica aí para o domingo que vem que nós vamos estar trazendo. A tradição tem dois evangelhos: o evangelho segundo os homens e o evangelho segundo Deus. E tem muita gente no evangelho segundo os homens, que é uma tradição terrível, que é dentro da lógica, dentro da possibilidade humana, e tem o evangelho que é o evangelho de Cristo, que é um evangelho sobrenatural, que muda de fato natureza. Tá? Então, seja bem-vindo domingo que vem, caso queira estar conosco. E 2 Coríntios capítulo 11 ainda, para apenas relembrar essa questão, como é sério essa questão de anjo. 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Toma cuidado, né? Satanás não é essa coisa feia que é pintado por aí na televisão para tentar disfarçar. Ele se transfigura em anjo de luz, trazendo uma mensagem que o ser humano gosta de ouvir, porque a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, mesmo que você não goste de ouvir, mas ela traz libertação, ela produz um fruto, né? Transformação de vidas. Então, por que estamos enfatizando isso? Nós vamos terminar agora com o texto que nós iniciamos lá em João capítulo 16, quando o Senhor Jesus está apontando para o Consolador, o Espírito Santo. João capítulo 16, acharam? Olha lá, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu vou junto com o Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Na verdade eles estão tristes, né? O versículo 6, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, olha que coisa linda, gente, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é pastor que convence, não é denominação que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai mostrar, né, cada uma dessas partes, do pecado porque não crê. Por que o anjo ausentou-se de Maria? Porque Maria creu. Porque Maria creu. Quando a pessoa crê, o anjo não precisa mais ficar paparicando as pessoas. Quando a pessoa crê, ele entra no descanso. Você já viu gente depender de psicólogo? Tem dois problemas aí. O psicólogo precisa receber e a pessoa não consegue andar por conta própria. Tem gente que fica dependente de pastor, tem gente que fica dependente de igreja, tem gente que fica dependente do padre, tem gente que fica dependente, por quê? Porque não creu, não crê. Quem não crê não descansa. Agora Maria creu, a Bíblia é clara, e o anjo ausentou-se dela. Depois que ela creu, gente, ela enfrenta a família, enfrenta a sociedade, enfrenta todo mundo, por quê? Porque ela está firmada na rocha. Foi Deus quem disse, e eu não abro mão disso. Mas Maria é ridículo, pode ser ridículo para os homens, eu fico com o que Deus diz. Ele creu. Ela creu. E aí ele vem falar do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso é riquíssimo, não vamos trabalhar isso hoje, mas do juízo, né? O príncipe deste mundo já está julgado, quem está em Cristo sabe disso, tem vitória constantemente. Versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, tá? Ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, tudo que o Espírito Santo vai trazer, ele já tem a revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar aqui, apenas o apontamento que Maria fez para nós estarmos atentos. João capítulo 2, versículo 5. João 2,5.
E aí nós vamos ter um momento aqui maravilhoso, tá, gente? Nós vamos ter um momento em que as mulheres, nós homens deveríamos fazer uma apresentação para elas, mas elas vão fazer uma apresentação para nós, uma coisa muito linda que estão organizando aí alguns dias, tá bom? João capítulo 2, versículo 5, vamos ler? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria diz aos serventes o seguinte: façam tudo o que ele lhes disser. E isso aqui dá um estudo tremendo, gente, porque toda a obra de salvação do homem sai dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Eu vim buscar e salvar o perdido. Quando eu for levantado da terra, eu vou atrair a todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Eu sou a própria vida. Ou seja, tudo que o ser humano precisa está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nos foi dado porque alguém decidiu ir contra a tradição e ouviu a palavra de Deus. E o meu desejo aqui é que todos tenham tempo, gastem tempo, invistam tempo na leitura da Escritura, porque o Espírito Santo há de falar ao seu coração. Amém?